Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso Instituto. Hoje eu vou começar a falar sobre os 5 pontos do calvinismo e depois falar sobre o primeiro deles, que é depravação total. Então, será um pouco resumido a fala sobre os 5 pontos, uma vez que eu creio é do conhecimento de todos a origem desses 5 pontos e a história por detrás. Bem, para resumir, os 5 pontos, esclarecendo, eles não foram escritos por Calvino, embora tenham o nome Os 5 Pontos do Calvinismo. Eles foram produzidos por uma segunda geração de calvinistas na Holanda, em demanda feita por seguidores de um professor de teologia chamado Jacobus Arminius. Os Países Baixos, era o nome que se dava naquela época, mais tarde virou Holanda, haviam adotado a fé reformada na sua grande maioria e ensinavam o pensamento de Lutero, o pensamento de Calvino, que remontava também a Agostinho, no que diz respeito à situação do homem diante de Deus e o caminho da sua salvação, que é através da graça. O Jacobus Arminius, ele tinha questionamentos com relação a essa doutrina chamada de calvinista, adotada pelo Sínodo das Igrejas Reformadas dos Países Baixos, da Holanda. E ele ensinava contrariamente à doutrina aceita. Ele próprio não apresentou nenhum documento, não fez nenhuma proposta, mas os seus discípulos, chamados remonstrantes, isso porque eles apresentaram uma remonstrância, um pedido de exame da doutrina no Sínodo Geral das Igrejas Reformadas, eles sim levaram avante o pensamento de Armínio. Em linhas gerais, o que eles fizeram foi apresentar em meados do século XVII, início do século XVII, ao Sínodo das Igrejas da Holanda, um pedido para que ela revisse a sua soteriologia, doutrina da salvação, que era baseada no pensamento de João Calvino. Então, eles afirmavam 5 pontos. Na verdade, os 5 pontos do calvinismo, eles são uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. Então, eles afirmavam, em primeiro lugar, que, embora o pecado de Adão tenha afetado seriamente a raça humana, não fez isso a ponto de tirar-lhe o livre-arbítrio. E o que o homem é possível, usando o seu arbítrio, é possível que ele, então, se arrependa e creia, fazendo, assim, uma escolha pessoal a favor de Deus e do seu evangelho. Segundo, eles entendiam que a predestinação e a eleição, eles reconheciam que a Bíblia ensina predestinação e eleição, era, contudo, baseada na presciência de Deus, e não nos seus decretos, ou seja, que Deus tinha visto no túnel do tempo quem haveria de, usando o seu arbítrio, crer em Jesus Cristo e predestinou essas pessoas com base na presciência dessa decisão. Em terceiro lugar, então, eles ensinavam que Cristo morreu na cruz do Calvário por todos os homens em geral e com o objetivo de lhes dar uma oportunidade, fornecer a base pela qual eles poderiam ser salvos e perdoados se usassem o seu arbítrio para crer. Em quarto lugar, eles diziam que a graça de Deus, o seu chamado pelo Espírito Santo ao pecador, pode ser resistido pelo pecador e que só se salvarão aqueles que aceitarem a persuasão do Espírito Santo, ou o chamado do Espírito Santo. E, por último, eles disseram que, com respeito à perseverança dos santos, esse era um assunto que poderia ser mais bem discutido. Não podemos dizer que os arminianos, na remonstrância, disseram que a salvação é perdida, mas eles queriam estudar o assunto mais profundamente. Mais adiante, o arminianismo se consolida, na sua maior parte, como crendo na perda da salvação, o que seria a consequência lógica de todos os pontos anteriores. Mas seria injusto dizer que todos os arminianos creem na perda da salvação. De qualquer forma, essa questão foi levantada e, finalmente, em 1619, o Sínodo de Dort, depois de muito debate, resolveu rejeitar por completo as ideias dos remonstrantes, chamados de arminianos, e reafirmou os que vieram ser chamados de 5 pontos do calvinismo. A depravação do homem causada pelo pecado é total, portanto, ele é incapacitado de aceitar por si mesmo a graça de Deus. Com base nisso, a predestinação e a eleição é incondicional, só poderiam ser feitas
mediante a soberania de Deus e com base nenhuma naquilo que Deus previu que a criatura poderia fazer. Cristo morreu pelos eleitos, pelos predestinados, de maneira eficaz na cruz do Calvário. O Espírito Santo, ao chamar o eleito, faz isso de maneira irresistível, de forma que ele vem muito involuntariamente, aceitando e crendo naquilo, nas promessas de Deus mencionadas, oferecidas pelo Espírito Santo, e que, por último, o que foi eleito por quem Cristo morreu e foi chamado pelo Espírito Santo, esse nunca vai decair do estado de graça em que se encontra, ele nunca vai perder a fé e ele vai perseverar até o fim, obtendo a vida eterna. Então, essa foi a decisão do Sínodo de Dort. Àquela altura, o arminianismo foi considerado como uma heresia, muito embora hoje ele seja a posição predominante na maioria dos evangélicos no nosso país, e eu creio que no mundo também. É a doutrina aceita pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, muitas igrejas batistas e outras denominações. Então, esse é o histórico. Os 5 pontos do calvinismo não foram escritos por Calvino, na verdade, se referem somente à doutrina da salvação e têm como objetivo clarificar o que a Bíblia nos diz a respeito da maneira pela qual Deus salva pecadores. Agora nós vamos focar no primeiro desses pontos, que é o chamado depravação total, a doutrina da depravação total. Basicamente, esse ponto afirma que o pecado de tal maneira afetou Adão e os seus descendentes que o homem, por si só, é incapaz de crer, de se converter ou de fazer qualquer outra coisa que Deus demande dele. Ele está no estado de morte espiritual, ele foi afetado em todas as suas faculdades pelo pecado, de forma que ele é inábil, impotente para obedecer a Deus, ouvir a Deus, atender a Deus, ou crer em Deus, ou escolher a Deus, ou mesmo desejar esse tipo de coisa. Ele está no estado completo de morte espiritual, distante de Deus, no estado de inimizade contra Deus e hostil às promessas de Deus e aquilo que Deus deseja oferecer, aquilo que Deus lhe promete no Evangelho. Essa decisão não se chegou, não foi chegada de uma maneira superficial. Naturalmente, os reformados, os reformadores e os reformados em seguida, eles estudaram a palavra de Deus. Já Agostinho havia defendido com muita seriedade esse ponto no século IV, no debate com Pelágio, que de alguma forma ensinava que o homem não foi tão afetado assim pelo pecado e que nascia no estado de inocência e pureza e que ele aprendia a pecar por socialização, à medida que ele se relacionava com outros seres humanos, mas que ele nascia sem pecado. Pelágio foi combatido por Agostinho, insistindo que o homem já é corrompido desde o ventre da sua mãe. Ele já vem a esse mundo como um pecador, inclinado a todo mal, tendo herdado a natureza adâmica, a natureza corrompida e manchada pelo pecado. E foi esse o pensamento que Lutero, Calvino e os demais reformadores adotaram, foi essa compreensão. Na época, a Igreja Católica tinha não negando os efeitos do pecado, mas também acreditava num semi-pelagianismo, é o nome que a gente dá, em que o homem, de alguma forma, contribuía ou participava para a sua salvação. O exemplo do debate na época pode ser visto na controvérsia entre Lutero e Erasmo de Roterdã, exatamente sobre a questão da depravação total. A resposta de Lutero a Erasmo de Roterdã, que era um católico sinergista, né, foi escrever um livro intitulado O De Servo Arbítrio, ou seja, o arbítrio escravo, em distinção ao pensamento de Erasmo, que era o pensamento católico, de que o arbítrio do homem era livre, apesar de manchado e influenciado pelo pecado. A fundamentação bíblica dos reformadores para a doutrina da depravação total é muito extensa. A Bíblia toda afirma a condição do homem de ser um pecador, de ser responsável pelas suas atitudes, está debaixo do juízo de Deus exatamente por isso. Mas eu tomei algumas passagens, poucas passagens, que podem servir para embasar o que eu quero dizer aqui para vocês.
Então, vamos ver, em primeiro lugar, a Gênesis capítulo 6, verso 5, onde nós lemos a declaração de Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Eu vou destacar esse versículo aqui e queria que você olhasse para ele. Diz que Deus viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Isso aqui é um pouco antes do dilúvio, quando Deus constatou a corrupção generalizada à qual a raça humana havia se submetido, não muitas gerações depois de Adão, não muito tempo depois de Adão ter sido expulso do paraíso. Mas o ponto aqui que eu queria destacar é a declaração de que Deus viu que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Ou seja, que todo e qualquer desígnio, vontade, intenção, propósito do coração humano não somente era mal, mas era continuamente mal. Então, diante desse quadro de depravação total, em que a pecaminosidade do homem, a corrupção de toda a sua natureza e, portanto, da cultura e da sociedade da época haviam chegado a um clímax, Deus então decide mandar o dilúvio como castigo pela corrupção do homem. Então, essa foi a situação descrita por Moisés no livro de Gênesis, justificando por que Deus mandou o dilúvio como castigo sobre toda a humanidade. Nós veremos agora mais um versículo que se encontra dessa feita no Salmo 51. O Salmo 51 é conhecido como sendo aquele salmo que Davi escreveu arrependido depois de haver cometido adultério com Batseba. E depois de confessar a Deus o seu pecado, lamentar o seu erro, chorar diante de Deus, ele faz essa confissão aqui do verso 5, em que ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi tinha consciência de que quando ele já nasce na iniquidade, ou seja, marcado pela iniquidade, pelo pecado, pela corrupção da natureza humana. E ao dizer em pecado me concebeu minha mãe, ele não estava dizendo que a mãe dele tinha cometido adultério e que ele, Davi, era fruto de uma relação adulterina da sua mãe. Não há qualquer registro na Bíblia de que isso aconteça ou tenha acontecido, como alguns críticos insinuam. O contexto todo do Salmo, o Salmo é um salmo confessional, onde Davi expressa a dor do pecado que ele cometeu, olha para dentro de si e vê dentro de si somente corrupção, pecado, e ele sabe que isso o acompanha desde o seu nascimento. Ou seja, essa passagem fala fortemente da consciência desse homem de Deus, de que o pecado o marcava desde o seu nascimento, por isso que ele tinha cometido aquela transgressão. E esse sentimento de Davi é de muitos outros que nós encontramos na Bíblia, que mesmo temendo a Deus e andando com Deus, tinham profunda consciência da natureza corrompida que os perseguia, que os acompanhava a todo instante. Uma segunda passagem, uma terceira passagem que eu queria ver com vocês é do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9. Também é uma passagem muito conhecida. O profeta diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aqui o profeta Jeremias fala à nação de Israel um pouco antes do cativeiro. Jeremias tinha observado a situação do povo de Israel de extrema apostasia, de infidelidade, idolatria, imoralidade, quebra da lei de Deus. E, ao mesmo tempo, os judeus achavam que, porque Deus tinha uma aliança com eles, Deus os havia escolhido de todas as nações, então, que eles teriam alguns privilégios diante de Deus. E Jeremias, então, prega para eles, ensina para eles a verdade de que o pacto de Deus com eles, na verdade, implicava em maiores responsabilidades, não era uma garantia, uma isenção de castigo da parte de Deus, porque eles haviam quebrado a sua lei. Mas o povo não queria ver. E Jeremias, então, lamenta e diz estas palavras que refletem a verdade a respeito daquele povo. O coração deles é enganoso, ou seja, eles não poderiam
confiar no julgamento do seu coração, porque o coração, porque foi alcançado pelo pecado, atingido pelo pecado, ele engana, ele sente coisas erradas, percebe coisas erradas. Coração aqui é tomado no sentido de o centro da nossa existência. Era isso que coração significa na cultura e na visão hebraica. Então, o nosso interior, a nossa percepção, nossos pensamentos, nossa consciência, nossos desejos estão marcados de tal forma pelo pecado que nós não podemos confiar naquilo que sentimos ou pensamos. E a ponto de Jeremias dizer que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, ou seja, não existe nada no mundo que seja mais falso do que o nosso próprio coração. Já pensou nisso? Não tem nada que seja mais falso e enganador. Então, veja, por exemplo, a furada do pessoal que fica ensinando aí que você deve confiar no seu coração, seguir os seus sentimentos. Na verdade, está seguindo uma bússola quebrada, está seguindo um referencial que não está correto. E, em seguida, Jeremias acrescenta que o coração é desesperadamente corrupto. Ou seja, ele não é somente corrompido, inclinado para todo o mal, mas desesperadamente, ou seja, a um ponto irrecuperável em que a gente desespera de poder ajudar. Desesperado aqui é ter chegado a um limite, a um ponto de impossibilidade. Não tem reparo, não tem cura. E daí a conclusão dele, sob a forma de uma pergunta: quem pode conhecer o seu próprio coração? Quem que pode entender os seus próprios motivos? Ora, essa visão que Jeremias nos dá aqui do coração humano, ela é corroborada pela passagem de Gênesis, por aquilo que Davi disse a respeito de si mesmo, e também pela experiência de outros homens de Deus que nós encontramos na Bíblia. A visão é exatamente essa, que o homem no seu interior, no centro, ele é inclinado a todo mal, ele é completamente corrompido. Eu queria ver mais uma passagem aqui com vocês, e dessa feita já no Novo Testamento, em Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo faz uma descrição ou dá um retrato, um raio-x da situação dos pagãos, dos efésios, antes deles conhecerem o Evangelho. E ao fazer isso, é claro, o que Paulo diz dos efésios era verdade de todos os homens daquela época e da nossa época também. Olha o que é que Paulo diz aqui. Primeiro, ele se refere ao fato de que Deus deu vida a eles, através da pregação do Evangelho, quando eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Eles, morto aqui significa sem qualquer reação, insensível a Deus e às coisas espirituais, causada pelos delitos e pecados. Delitos e pecados aqui, eles são praticamente sinônimos, eles querem dizer a mesma coisa. São as transgressões que nós cometemos contra a lei de Deus que produzem esse estado de morte. E Paulo, em seguida, diz que os efésios, bem como as demais pessoas, andavam segundo o curso desse mundo, ou seja, acompanhando a multidão para fazer o mal, seguindo a cultura decaída, participando na maneira de viver errônea, nos valores errados da sociedade da época. Além disso, Paulo diz, eles andavam segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, além de corrompidos, mortos, andando segundo uma cultura depravada, eles eram escravos da atuação do diabo. Note aqui que Paulo os chama de filhos da desobediência. Isso quer dizer que eles eram não somente desobedientes, mas eles eram filhos daquele casal, do primeiro casal, que foi desobediente a Deus, Adão e Eva. É nessa situação que nós chegamos no mundo. Nós somos parte de uma raça desobediente. Os nossos primeiros pais desobedeceram, os descendentes deles desobedeceram, os nossos pais desobedeceram e nós também. Então, esse título, esse rótulo caracteriza bem a doutrina da depravação total. Nós somos filhos da desobediência. E não somente isso, olha o que é que Paulo diz aqui. Todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A corrupção do pecado de tal maneira nos atingiu que nós vivemos para satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos. Nós não queremos saber de Deus, estamos desinteressados pelas coisas espirituais, o que nos interessa é o nosso prazer, a nossa glória, o nosso poder, o nosso dinheiro, a nossa felicidade. É isso que as pessoas vivem buscando.
E isso é resultado exatamente da queda e da depravação do seu coração. E terminando, Paulo diz aqui: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós somos filhos da ira porque somos filhos da desobediência. A ira é a reação de Deus contra a desobediência. Ou seja, somos parte de uma raça desobediente e que já está debaixo do justo juízo de Deus. Que situação tremenda, não é? É essa situação a que o pecado nos reduziu. É isso que nós queremos dizer com depravação total. E é lamentável que, para muitos evangélicos, essa verdade não esteja tão clara. Porque eu considero que esse primeiro ponto dos 5 do calvinismo, ele é de fato o mais importante, porque todos os demais vão estar pendurados e são consequência desse primeiro ponto. Se você entendeu a doutrina da depravação total claramente, você então entenderá todos os demais pontos de maneira mais fácil. Mas ainda eu tenho mais um versículo que eu queria compartilhar com vocês aqui, que é 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Uma declaração de Paulo aqui aos Coríntios, quando ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Vou pegar aqui o espiritualmente, vamos sublinhar tudo aqui. Então, olha só a declaração. Quando o homem natural, a que Paulo se refere aqui, é o homem no seu estado em que nasce, o estado em que ele nasce. E no estado em que ele nasce e no estado em que ele vive, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não é nem que ele não chegue a compreendê-las racionalmente, porque Paulo vai falar de algum entendimento aqui, mas ele não aceita. Há uma hostilidade natural no coração do homem com relação às coisas do Espírito de Deus. O Evangelho, Cristo, a existência de Deus e por aí vai. E a razão pela qual o homem não aceita, aqui eu quero destacar esse ponto, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura. É isso que o Evangelho, Deus, Cristo, a obra de Deus, parece para a pessoa não regenerada, para o homem no seu estado natural. Mera loucura, doidice, invenção, um absurdo, uma coisa ridícula. E eles zombam, escarnecem exatamente porque, por conta da depravação do seu coração, da sua mente, eles não aceitam as coisas de Deus, são hostis às coisas de Deus e as consideram como loucura. E Paulo continua que o homem natural não pode entender essas coisas porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, é preciso ter uma mente espiritual para que você possa discernir e entender as coisas de Deus. Mas essa mente espiritual, ela não nos é dada no nascimento. Ela é dada sobrenaturalmente no novo nascimento, quando nós somos regenerados e recebemos o Espírito Santo que habita em nós. E aí, então, nós poderemos entender as coisas de Deus, como Paulo diz aqui, ó. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas a mente de Cristo, ela não nos é dada quando a gente vem a esse mundo pelo nascimento natural. A mente de Cristo nos é dada quando nós somos regenerados, quando nossa mente é esclarecida, quando o Espírito de Deus vem habitar em nós. Antes disso, a nossa mente é fechada. Para nós, o Evangelho é loucura. A gente não pode compreender absolutamente nada da parte das coisas de Deus. Então, estes são alguns poucos versículos da Bíblia que são usados para comprovar a doutrina da depravação total. É claro que os arminianos, eles refutam ou querem refutar a doutrina da depravação total, apelando, em primeiro lugar, para aquelas passagens na Bíblia onde Deus manda o homem se converter e ter fé. E é verdade, nos profetas, na lei de Deus, nos evangelhos, nas próprias cartas, há várias exortações para que o homem se arrependa, que o homem se converta e que o homem tenha fé em Deus. São muitas passagens. Entretanto, o fato de que Deus manda que o homem se arrependa, que o homem se converta e que o homem creia, não implica que o homem tenha habilidade para fazer isso. O que acontece é que Deus fez um pacto com o homem no jardim. Era o pacto das obras. O pacto das obras, que foi feito com Adão e com a sua descendência.
Nesse pacto, Deus prometia vida eterna se ele obedecesse e morte se ele desobedecesse. O fato de que o homem desobedeceu e, portanto, precipitou-se no pecado e na miséria, na desgraça e na condenação, não quer dizer que o pacto foi anulado. O homem continua debaixo da condição de obediência a Deus. Por isso que Deus continua chamando, apelando e mandando que todos os homens se arrependam e creiam. O fato de que eles não podem se arrepender e crer, por conta da depravação total, não os isenta da sua responsabilidade. Como, por exemplo, se você tivesse pedido um empréstimo vultoso no banco, não podendo mais pagar as suas prestações, você vai ao banco e vai dizer: eu sou inadimplente, eu não posso pagar, queria que vocês, então, me isentassem da responsabilidade. É claro que o banco e a lei não vão isentar você, porque você é inadimplente. De alguma forma, você vai ter que pagar. Você vai ser responsabilizado com seus bens, com tudo que você tem, seu nome, sua reputação, seu crédito, mas você não vai ser isento de pagar pelo simples fato de que você não tem condições de fazê-lo. A mesma coisa com Deus. O fato de que eu sou completamente corrompido, incapaz de obedecer a Deus, de me arrepender, de crer, não me torna inimputável, ou seja, eu não posso ser imputado da culpa, culpável da culpa que os meus atos merecem. E Deus continua exigindo de mim que eu me arrependa, que eu abandone meu pecado e que eu creia, mesmo que eu não esteja em condições de fazer isso. Outras passagens que os arminianos usam para tentar provar o livre-arbítrio, né, que o homem tem liberdade para escolher, são passagens onde, além de ser dito que a escolha deve ser feita, mas aquelas outras onde se fala que o julgamento vai ser pelas obras. Passagem em que diz que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e que seremos julgados de acordo com as obras que nós fizemos, além de outras passagens onde é dito que as pessoas que vão para o inferno vão porque elas rejeitaram a Cristo, rejeitaram a Deus e cometeram coisas mais. Mais uma vez, essas passagens, elas falam de que nós continuamos responsáveis pelas nossas atitudes. Se nós vamos para o inferno, nós vamos para o inferno por conta dos nossos próprios atos, por conta dos nossos próprios pecados. Se nós formos salvos, é somente pela graça de Deus, pela misericórdia desse Deus maravilhoso e bom. Essas passagens, portanto, elas provam apenas a nossa responsabilidade diante de Deus, não a nossa possibilidade de obedecer. Então, dessa perspectiva, o arbítrio do homem, ele não é mais livre, ele foi tocado pelo pecado, é inclinado a todo mal. Embora nós tomemos decisões livremente de acordo com a natureza, nossa natureza, uma vez que essa natureza é corrompida, então, as nossas decisões, elas seguem a nossa própria natureza e, nesse sentido, o homem é um agente livre, mas o seu arbítrio, tendo como referencial o querer de Deus, não é mais livre, porque está inclinado para todo mal, não é mais isento nem neutro. E, finalmente, eu queria fazer uma ou duas ressalvas para terminar esse assunto. Primeiro, quando a gente fala depravação total, nós não queremos dizer que todos os homens são tão depravados como poderiam. Por conta da graça de Deus, a graça comum, por conta da sua misericórdia, usando o governo, usando leis, usando o medo do castigo, usando o reforço policial, vamos dizer assim, o medo do dano e de ser apanhado, Deus restringe a maldade dos nossos corações e a maldade da sociedade. Por isso que você vai encontrar pessoas que fazem coisas boas e não incorrem em crimes ou não fazem coisas erradas externamente, mas não é porque não haja desejo, vontade e poder nos seus corações para fazer. É que Deus restringe o mal que há no homem, que há na sociedade, para que a sociedade ainda possa sobreviver durante algum tempo. Isso explica por que você vai encontrar pessoas que não são crentes e que às vezes parecem que têm até mais moral do que alguns crentes, não é verdade? Uma outra explicação também, quando nós dizemos depravação total, nós não queremos dizer que todo mundo é totalmente depravado, no sentido que todos vivem numa imoralidade crassa. Queremos, com a palavra total aqui, significa a totalidade das nossas faculdades,
o pecado afetou tudo o que eu sou, minha consciência, minha mente, minha memória, as minhas emoções, os meus pensamentos, o meu arbítrio. Então, o dano foi total, ou seja, deu PT mesmo, né? Foi perda total do homem. O pecado afetou todas as partes que nos constituem. É isso que nós queremos dizer com depravação total. Como eu disse, eu considero esse ponto como sendo o ponto mais importante em termos de compreensão do que é que o calvinismo ensina sobre soteriologia. Se você entender bem o que a Bíblia ensina a respeito desse ponto, da extensão do pecado e da gravidade com que o pecado nos afetou, você vai entender por que é que a eleição só pode ser incondicional, por que Cristo morreu somente pelos eleitos, por que é que a graça tem que ser irresistível e por que Deus tem que nos guardar para que nós perseveremos até o fim. Muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos ficando por aqui na expectativa de que essa aula tenha ajudado você a entender melhor o porquê nós precisamos do maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, até mais.